isso, gente. Prazer conhecer vocês. Vou dar um oi lá no grupo e um beijo. Entrei aqui só para dar um beijo para vocês saberem que eu existo. Show, Karen. Fique sempre à vontade para comparecer quando você quiser, só para lembrar da galera do seu apoio, da sua ajuda. A Karen, ela também ajuda, ela foi monitora da professora Leliane, e ela também ajuda a professora Leliane, não baixa só me ajudar em 2 turmas. Aí ela chega e eu acho que a da professora Maria do Carmo também, não foi que a Maria do Carmo me pediu, ela fica com 4 turmas. Muito bom. Eles me pedem, mas não tem problema nenhum, né, prof? Porque é a mesma matéria. E Uhum. principalmente quando tem a parte do projeto passo a passo, que os alunos ficam com dúvida, não tem problema nenhum. A gente vai lá e ajuda, não tem problema nenhum. E está todo mundo no grupo, inclusive eu tenho que falar com a professora Leilânia, a professora Maria do Carmo, e qualquer coisa também. Ano passado eu não fui de processo, eu fui de direito penal do Fábio, mas tudo certo. Tudo certo. Pois obrigado, Karen. Boa vacina. A gente vai se falando. Oi, Fabiana, bem-vinda. No CD eu vou entrar para abrir a sala, mas aí depois eu vou dar uma saidinha. Na hora que você quiser. Ave Maria, sua prioridade é a sua vacinação. Ave Maria. Graças a Deus, amém. Que todo mundo se vacine. E acabe logo tudo isso, e a gente chega na Unifor, tranquilo, sem medo nenhum. Pois é isso, Karen. Boa sorte. Obrigado, viu, por aparecer. Beijão. Oi, Fabiana, Larissa, sejam bem-vindas. Depois eu vou começar a conversar com vocês, né, sobre como a aula de hoje, turma, é para explicar. É uma das aulas que, sério mesmo, é uma das aulas que eu acho mais importantes é a aula de hoje. Por quê? Porque é a aula de hoje que a gente firma, eu e vocês, um contrato. É do contrato educacional. Então eu vou explicar para vocês como vai ser a condução do semestre todo. Como é que vai ser as provas, como é que vão ser as atividades, como é que vão ser os pontos extras, qual vai ser o conteúdo, quem eu sou. E aí eu acho muito legal porque é uma aula que você vai saber como vai ser conduzido a disciplina do semestre todo. Às vezes, né, principalmente no meu tempo, eu acho que o pessoal, vou faltar a primeira semana de aula, não tem nada. Na verdade, tem, né? Na quarta-feira aqui, eu já sapeco conteúdo para vocês, que é também muito importante, ficar a introdução ao processo penal, o que é, para que serve, como surgiu, essa questão toda. E também na aula de hoje, né? Se você falta a aula de hoje, você fica perdido o semestre quase todo. Se você falta ou não assiste, né, a aula de hoje. Eu vou explicar tudo direitinho. Aí a Carol, né, a Carolina Lira, ela perguntou, pode mandar o link. Eu mandei, turma, os links, os mais importantes, estão lá no AVA, tá? Eu já caminho lá no AVA com vocês. E também eu mandei exatamente essa mensagem que eu coloquei no chat, eu mandei por torpedo hoje de manhã, tá? Então tem um link do AB manhã, tem um link do CD, de repente, a Larissa, a Fabiana, as duas Larissas, né, elas não conseguiram assistir a aula aqui no AB, elas podem assistir no CD, não tem problema. E então tá aí os links das 2 turmas, do AB e do CD, eu só tenho essas turmas de processo penal. E aí tem um link no grupo do WhatsApp, certo? Que é esse que é onde a Karen ela é administradora. E tem um link do Drive das aulas gravadas. Quem vai gravar as aulas esse semestre, eu estou até gravando aqui por questão mesmo de precaução. Mas quem vai gravar a aula esse semestre é a Karen, ela vai gravar e vai disponibilizar para vocês. Aí, como hoje ela vai ter a vacinação, vai ter outras coisas, eu acho que ela não vai conseguir gravar. Eu disse, não, deixa eu gravar logo, que é bom que a gente não perde essa aula. Perfeito. Então, turma, como eu estava falando, essa disciplina ela é muito legal, exatamente porque vocês vão entender um pouco mais a parte prática do direito em si. Eu conduzo, como eu já disse, ela é para ser teórica, mas eu conduzo ela de forma bem prática. Então, para que vocês aprendam mesmo, eu preciso de fato da ajuda de vocês. Então, não esperem só estudar aqui o nosso encontro, que a gente vai ter 1h30, 1h10, 1h20 por dia, né? Então, na semana, sei lá, a gente vai ter 3 horas falando, conversando, vocês vão conversar comigo sobre o processo penal, não é suficiente. Para a prática não é suficiente. Então, sempre tente arranjar um tempinho, não só para você estudar pelos livros, mas também para você consultar, para você ler o material que eu deixo à disposição. Onde é que está esse material? Está no AVA. Então, é sempre bom você dar uma lida no inquérito que eu disponibilizei, nos processos que eu disponibilizei. Eu vou fazer isso com vocês, mas não vai dar para eu ver o processo todo. Não vai dar. Eu vou falar muito do processo da Lava Jato, por exemplo, mas não vai dar para eu abrir o processo da Lava Jato aqui. Professor, por que não vai dar? Porque eu tenho um conteúdo a cumprir.
E é exatamente esse conteúdo que eu vou conversar sobre isso com vocês. Mas quando eu fizer a referência, pessoal, lá no processo que eu deixei disponibilizado, que fala sobre isso, aquilo, outro, vocês vão perceber que no inquérito vai ter isso, aquilo, outro. Aí você vai lá e dá uma lida. Então, é sempre importante, e é importante para vocês, que vocês consigam complementar o conteúdo em sala de aula, fora sala de aula. Então, você consiga ter um tempinho para estudar todo dia. Ou então, faz o seu cronograma de estudo, tente se organizar, tente se organizar para que você consiga ter estudo paralelo fora sala de aula. Isso aí vai ser importante, vai ser para vocês, porque a teoria eu acho que todos vocês vão conseguir assimilar, até porque a teoria eu vou dar toda, mas para você ter esse a mais, que é a prática, né, para você aprender melhor o conteúdo, eu sugiro que você coloque aí um tempinho de estudo para você estudar. Como é que eu fazia, né, na minha época, só para ajudar vocês? Se vocês têm 2 aulas por dia, por exemplo, hoje vocês têm aula de processo penal e processo civil. Só um exemplo. Aí, o que é que eu fazia? Hoje, eu fui estudante profissional, né? Eu não trabalhei. Mas eu fazia direito e odontologia ao mesmo tempo, então era muito pesado para mim. Eu não tinha tempo para estudar quando eu fiz isso. Mas quando eu me formei, eu passei um semestre todo só estudando para concurso, né? Que era o que eu queria. E aí, o que é que eu fiz? Se eu tinha 2 matérias por dia, na verdade, no cursinho eu tinha uma. Mas se eu tinha 2 matérias por dia, eu estudava essas 2. Então, eu botava 2 horas uma, 2 horas outra. Aí já dava 4 horas. E eu já estudava a matéria de amanhã. As matérias de amanhã eu já revisava. Porque quando eu estudo hoje a matéria... Então, veja, hoje eu vi processo penal. Vocês tiveram aula de processo penal. Depois de processo civil. Aí eu estudei processo penal à tarde, estudei processo civil à tarde e estudei as matérias da aula de amanhã. Quando fosse domingo que vem, eu já estudava processo penal e processo civil. Então, a mesma matéria eu via 3 vezes. Eu via com o professor ensinando, eu via depois da sala de aula e eu ainda via antes da aula a mesma matéria. De maneira que a gente aprende, pessoal, pela repetição. Então, para mim, isso foi muito importante eu ter feito isso, porque rapidamente eu resolvi minha vida. Eu me formei em Direito mesmo com 3 anos. Com 3 anos e meio, na verdade. Com 3 anos eu já tinha feito a prova da OAB, já tinha passado na OAB. E foi 2007 que eu me formei, em 2008 eu já tinha passado no concurso de oficial de justiça, que é o que eu sou hoje, e de agente da Polícia Federal, que é o que eu não fui fazer a academia de polícia, né, que é lá em Brasília. Eu acho que foi muito por conta dessa dedicação e de ter acertado a maneira de estudar. Então, tentem ver como é a maneira de estudar para vocês, né? Principalmente os que têm tempo para fazer isso. Os que não têm, dá para arranjar tempo. A gente tem, por exemplo, uma desembargadora que ela estudava, ela tinha aula, ela trabalhava e de madrugada ela resolvia estudar. Hoje em dia ela é desembargadora, né? Incrível. Então, assim, é muito questão de esforço. Eu acho que todos vocês conseguem. Então, tudo isso é para dizer que procurem arranjar um tempinho para você estudar fora sala de aula. As nossas discussões aqui vão ser muito legais, muito legais. Vão ser muito polêmicas, às vezes, né? Como a questão da condução da Lava Jato. Que a Lava Jato ela foi anulada, né? Os processos relacionados ao Lula, que a gente vai pensar sobre isso, ela foi anulada não só pela suspeição do Moro, mas também pela incompetência, que a gente vai falar. Não incompetência no sentido do que vocês viram de teoria geral do processo civil, né? É incompetência no sentido de que ele não podia decidir aquele caso porque o caso não foi lá. Por que ele é incompetente? E aí agora, o dinheiro recuperado da Lava Jato, os réus que onde foram anulados estão pedindo de volta. E aí, o Brasil gastou milhões para conduzir a Lava Jato, perdeu tempo, perdeu um bocado de coisa, o processo foi todo considerado nulo, e aí tudo que arrecadou do processo, tudo que voltou para os cofres públicos do dinheiro, que agora vai, a gente não sabe, né, mas que talvez volte para os réus. E aí, como é que fica isso? É bom, é ruim? Enfim, são discussões um tanto polêmicas que a gente vai ter. Eu sempre vou falar para vocês que aqui eu não estou a favor do partido A, B ou C, ou do político A, B ou C, eu sempre estou expondo os fatos. E aí eu gosto sempre que o meu aluno reflita sobre esses fatos e que ele possa tomar as decisões de acordo com a consciência dele. Então vocês nunca vão me ver falando, vocês deveriam ser isso, vocês deveriam ser aquilo outro. Não, não, não.
E, assim, eu sempre tomo muito cuidado, principalmente na condução dessa disciplina, para o aluno não colocar palavras na minha boca, né? Porque eu sei o que eu digo, eu só não sei o que você interpreta. Então, às vezes, o aluno, esse professor é bolsominion, então, esse professor é a favor do Lula ladrão. Não, 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 não. Não sou bolsominion, não sou a favor do A, do B, do Lula, de não sei o quê. Não sou. Eu, na verdade, enquanto professor do direito, eu entendo que eu tenho que expor os fatos para vocês, dizer o que a lei diz sobre isso, e aí a interpretação fica com vocês. Mas vocês nunca vão me ver aqui querendo converter para determinado disparidade política. Show, show, show. Até aí, tudo bem, turma? Tranquilo? Massa. O que eu vou fazer agora, turma? Eu vou começar a compartilhar minha tela, vou mostrar no AVA nosso material, as nossas unidades, e aí eu vou abrir um documento, que é o documento mais importante que vocês têm em todas as disciplinas, que é o plano de ensino. O plano de ensino é que vai dizer o conteúdo, quem é o professor, qual é o conteúdo de cada dia, vai dizer a data das provas, a data das atividades que eu vou passar para vocês. É o documento que é o mais importante de todas as cadeiras, tá bom? De todas as disciplinas. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui o AVA. Turma, vocês estão vendo a minha tela. O AVA ele não é nenhuma novidade, né? Para vocês, a gente já está no 4º semestre em relação a isso. Turma, tem alguém querendo entrar? Até, turma, me lembrem de falar sobre essa história de chegar um pouco atrasado, porque fica um pouco complicado, porque como sou eu que aceito vocês, e às vezes eu estou explicando, aí o aluno pede para entrar e eu não consigo aceitar porque eu estou explicando ainda outra tela. Aí eu vou dizer como é que a gente vai fazer com os alunos que precisam chegar atrasados, tá bom? Show. Turma, aqui está no meu AVA, certo? Opa, desculpa. Peraí. Em andamento. Aqui está o meu AVA, certo? Aqui são as disciplinas que eu tenho esse semestre. Aqui é um curso da gente, ó, que legal. Ó, me fala, disponibiliza o curso de biossegurança na prática docente. Então, a gente vai voltar não, a nossa disciplina vai ser toda online, né? Mas se eu fosse voltar, assim, se a gente fosse voltar, já tinha curso para a gente fazer, isso que eu vou até fazer, para como é que fica a biossegurança dentro da sala de aula nessa época de pandemia, né? Eu sou professor também de filosofia, turma, dos primeiros semestres, e aí eu tenho essas 2 disciplinas de processo penal. Quando você entra no AVA da nossa disciplina, começa assim, né? Direito e Processo Penal 1, sejam bem-vindos ao AVA de Processo Penal 1. O conteúdo é dividido em unidade, que é separado em bloco. As informações das disciplinas, código teórico, créditos teóricos, coisa para vocês, 0,4, que são 4 créditos teóricos e 0 créditos práticos, mas vocês vão ver que é muito, muito, muito prática a nossa disciplina. O professor responsável são os professores que dão essa disciplina, o professor Armando, professora Leliane, Maria do Carmo, professor Nestor e eu sou professor aqui dessa disciplina, e a ementa da disciplina. Ementa são os títulos das unidades. Então, a nossa unidade 1, a introdução ao processo penal. Unidade 2, princípios do processo penal. Unidade 3, sujeitos processuais. E cada unidade, eu dividi aqui, cada unidade com o material deles. Então, unidade 1, introdução ao processo penal. Unidade 2, princípios do direito processual penal. Unidade 3. E aí, todo o material que eu vou utilizar, pessoal, já estão aqui, nesses bloquinhos. Então, você clica aqui em unidade 1, aí tem um vídeo sobre provas e sistema acusatório. A gente vai entender sistema acusatório, sistema inquisitivo, sistema misto. Tem um material complementar, que é uma nota de aula que eu fiz sobre essa matéria. Tem outra nota de aula e tem uma decisão. Então, esses materiais, é sempre bom que você passeie aqui no AVA. Lembra que eu falei que é interessante que você tenha horas para estudar fora da sala de aula? Então, vem aqui no AVA, assiste esse vídeo, leia o material, leia a decisão, que eu não vou ter tempo de ler com vocês tudo isso. Então, eu acabei de ministrar a aula, né, que vai ser quarta-feira, sobre introdução ao processo penal. Já vou ler a nota de aula. Eu sugiro até que vocês leiam a nota de aula antes mesmo de começar a aula, porque vai ficar mais fácil de você aprender o conteúdo que eu estou dizendo. Às vezes o que a gente vai explicar aqui, as nossas discussões vão ser um tanto complexas. Então, se você conseguir já se familiarizar com o assunto antes de começar a aula, vai ser bom para você. Então, cada unidade você vai ver que tem material. Toda unidade eu coloquei material. Tem vídeo, tem notas de aula e tem exercício. A unidade 3, que é sujeito processuais, tem a nota de aula. Unidade 4, né, que é a parte de inquérito policial. Já coloca um exemplo de inquérito policial.
falo de juiz de garantias, nota de aula, a gente vai falar de audiência de custódia, de acordo de não persecução penal. Então, todas essas unidades, elas têm, pessoal, eu já coloquei aqui vários materiais para você complementar o seu estudo. Então, quando a gente for falar de prisões, tem várias teses do STJ sobre prisões. Eu não vou ter tempo, teses é como se fosse súmulas, tá? Só que súmula, súmula é um pouco mais difícil de aprovar. E as teses, elas são mais fáceis. Então, existem as teses, que aí eu já coloquei aqui para vocês. Eu não vou ter tempo de ler todas as teses com vocês. Eu vou falar sobre elas, mas eu não vou ter tempo de pegar esse arquivo e ler. Aí você já, o professor falou de prisão em flagrante, deixa eu ver as teses do STJ sobre prisão em flagrante. Então, aí o manual do auto de prisão em flagrante, como faz? Eu vou explicar para vocês como faz. Eu vou abrir um auto de prisão em flagrante para vocês, e aí vocês podem complementar bastante o conteúdo de vocês. Tranquilo até aí, turma? Então, a gente tem na nossa disciplina 7 unidades. Eu não vou seguir essa ordem, já eu digo, tá, a ordem que eu vou seguir, e vocês vão entender mais tarde por que eu sigo essa ordem, mas a gente tem 7 unidades. Todas as unidades, o material que eu vou utilizar já está aqui no AVA, então você já pode começar. Por exemplo, a gente já vai ver quarta-feira, Introdução ao Processo Penal, já começa a ler essas atividades. Essa nota de aula, né, da unidade 1. Aí, turma, parei que tem algum aluno querendo entrar. O meu AVA não está funcionando. Poxa, Ana, não tá? O meu funcionou aqui de boa, não tive problema não. O meu é igual de vocês, né? Aí, turma, então tem aqui, estão 7 unidades, então todas as 7 unidades a gente tem já tem um material aqui dentro. As avaliações, né, as provas, a gente vai fazer aqui, então vocês vão entrar nesse bloquinho avaliações e vai aparecer aqui. AV1 primeira chamada, AV1 segunda chamada, vai ser avaliações. Durante o semestre eu previ para vocês 3 simulados. São simulados, turma, para vocês verem se vocês estão aprendendo mesmo o conteúdo, e também são simulados que vão ajudá-los a saber como é a minha prova. Então, são simulados que vão ajudar bastante vocês na prova. O simulado, turma, eu não vou colocar ponto extra para você que fez o simulado, certo? Mas algumas questões do simulado eu repito tal e qual na prova, ou então fica quase a mesma questão mudando o enunciado. É sempre muito interessante que você faça simulado. Eu já agendei os dias do simulado, falou ali no plano de ensino para vocês. E essa nossa disciplina tem um processo passo a passo. Acredito que vocês já fizeram um processo passo a passo no semestre passado. E essa disciplina ela também tem um processo passo a passo. Então vai ter uma aula que eu vou chegar aqui, pessoal, hoje para vocês fazerem o processo passo a passo. Tem um caso, tem tudo direitinho. Aí vocês vão fazer, vão postar aqui, quando eu abrir, né? E aí vai um outro professor, ele vai corrigir e vai devolver para vocês a petição, que pode ser uma liberdade provisória, um relaxamento de prisão, uma notícia de crimes, petições que a gente vai conversar aqui em sala de aula. Então, basicamente, tudo da nossa disciplina vai ser aqui pelo AVA. Todo o material já está aqui em cada bloquinho desse das unidades. As avaliações a gente vai fazer nesse bloquinho. Os simulados você vai fazer nesse bloquinho. E o passo a passo você vai fazer nesse bloquinho. Tranquilo até aí, turma? Alguém está com alguma dúvida? Não, vai ser na prova fácil, não. Eu vou fazer a avaliação aqui mesmo, tá? No AVA. Tranquilo? A menos que haja gestão de que eu preciso fazer no prova fácil. Semestre passado eles deram a opção, ou prova fácil ou AVA. Tranquilo? Alguma dúvida, turma? Ok? Show, show. Nenhuma dúvida, né? Beleza, beleza. Se forem dúvida, é só falar. Show, turma. Aí, então, turma, ainda aqui no AVA, você vê um link aqui de avisos. Você vê aqui o plano... tem a apresentação. Deixa eu logo para a apresentação, né? Tem uma apresentação aqui nesse bloquinho, que eu não abri ainda, que tem, falando do ambiente virtual, tem questões. Todas as nossas matérias, pessoal, eu coloquei questões. Eu acho que não adianta muita coisa o aluno estudar sem resolver questões. Então, vocês vão me ver o tempo todo tentando estimulá-los a resolver questões. E eu já coloquei aqui um mundo de questões para vocês resolverem sobre a nossa matéria. Então, tem questões da FGV. A FGV é quem atualmente faz a prova da OAB. Tem questões, esse arquivo é separado por assunto. Então, você entra aqui, ó.
Aí tá aqui, professor doutor, pós-doutor, né? Você tem filho, Janete é a monitora, porque quem me ajudou a fazer esse material foi a Janete, que foi minha monitora do ano passado, a atual é a Karen, e aqui tem várias questões da FGV por assunto. Então, por exemplo, noções iniciais e princípios, que é a nossa primeira e segunda unidade. Aí tem aqui, ó, várias questões com gabarito. Aí tem, a gente vai pular a unidade 3, né, que é sujeitos processuais, e começa a unidade 4, que é inquérito policial. Aí está aqui questões da FGV, da OAB, sobre inquérito policial. Então, você estuda sobre inquérito e resolve questões. Estuda sobre ação penal e resolve questões, e assim vai. Então, aqui eu coloquei questões da FGV por assunto, coloquei questões da FGV por prova. Então, você quer saber o que houve no 12º, 13º, 14º exame. Está aqui por prova de processo penal, obviamente, né? Esse aqui, por prova, pode ter conteúdo que você vai ver só em processo penal 2. Mas é porque aqui eu coloquei processo penal por prova. Então, por exemplo, procedimento do júri, vai ser só em processo penal 2. É só o que a FGV cobra, ela adora cobrar. Então, tem por prova. Uma das bancas mais importantes, né, que mais faz concurso público é o CESP. Então, também coloquei questões do CESP. Você abre aqui, ó, introdução ao processo penal, ó, do CESP, princípios do processo penal, também do CESP, aí você vai resolvendo. Eventualmente, que você tem alguma dúvida, você me pergunta. Você fala comigo, e aí, professor, estou com dúvida, como é que eu faço? Blá. E aí a gente resolve a questão junto aqui em sala de aula. Coloquei um material sobre alterações no pacote anticrime. O pacote anticrime é uma lei, que é a Lei 13.964, de 2019, e ela alterou o Código Penal, alterou o Código de Processo Penal e alterou várias leis especiais. No Código de Processo Penal, o que é que ela alterou? Alterou toda essa parte aqui, ó. Toda. Tudo isso aqui, ó. É aqui. Ela alterou. Toda vida que tiver uma alteração do pacote de crime, eu vou falar, pessoal, o pacote de crime trouxe dizendo isso, aquilo, outro. Por exemplo, a gente vai conversar sobre o juiz de garantias. Foi o que o pacote de crime ele trouxe. Aí o que eu grifei aqui em amarelo são alterações do pacote de crime, mas que estão suspensas pelo Supremo. Então, o juiz de garantias, arquivamento do inquérito policial, a questão das provas inadmissíveis e a audiência de custódia, essa parte aqui de 24 horas, elas estão suspensas. Então, quando eu for conversar sobre essas partes no processo penal com vocês, vou falar, galera, o CPP está dizendo isso, mas está suspenso, não está valendo. Como é que está valendo? Está valendo dessa forma. Tranquilo? A gente vai conversar sobre isso. Então, acho que vocês também deveriam dar uma lida nesse material. Nesse materialzinho, até o material que eu uso, o Tribunal de Justiça me chama muito para dar curso lá. E é o material que eu uso para eles lá, para o Tribunal de Justiça. E eu sempre coloco assim, ó, arquivamento do inquérito policial, como era antes do pacote de crime, como é que ficou depois do pacote de crime. Aí você vê aqui, ó. Acordo de não persecução penal, como era antes, como é depois. E assim vai. Então, é um materialzinho que também já dá para vocês irem lendo. Muito embora parte desse material aqui, vocês só vão ver em processo penal 2. Por exemplo, prova. Prova é matéria de processo penal 2. Júri, processo penal 2. Cadeia de custódia, processo penal 2. Nulidade e tal. Então, assim, aqui tem coisas que a gente vai ver, assuntos que a gente vai ver nesse semestre e tem assuntos que vocês vão ver no semestre que vem. Mas já dá para vocês irem lendo, tá? Então, pacote de crime. E aqui eu coloquei um processo real, né? Um processo real, turma, eu vou usar muito esse processo, muito mesmo. Esse processo é um caso de um roubo de carro, o casal foi roubado em casa, saiu perseguindo, aí o casal foi roubado assim, né? Eles estavam chegando em casa, e aí chegou o ladrão. E rendeu, levou o carro deles, com bolsa, celulares, outras coisas. Eles viram um amigo próximo, lá da cena do crime, saíram e da balada carreira no carro, atrás do carro roubado, viram a polícia, falaram para a polícia conseguiu perseguir esse carro e prendeu lá no Eusébio. E aí esse processo, então, é um processo real. Daí os caras foram presos em flagrante vocês vão ver comigo. Do flagrante, automaticamente instaura o inquérito policial, vocês vão ver o inquérito policial comigo e aqui do inquérito policial. E do inquérito policial vai para o Ministério Público. Para o Ministério Público tem 4 coisas que ele pode fazer. Uma dessas coisas é ajuizar a denúncia, que é a petição inicial do processo penal. Então, o processo penal ele tem 2 petições iniciais. Vocês viram isso penal 1. Tem como petição inicial a denúncia e a queixa. Então, está aqui uma denúncia real. Então, esse é um processo real mesmo. É legal que você crie um pouco de familiaridade com esse processo. Porque, por exemplo, quando eu for falar de inquérito, está aqui.
Eu vou falar de auto de prisão em flagrante. Está aqui um auto de prisão em flagrante. Então, valendo tudo isso, o inquérito ele é sigiloso. Meu Deus, pessoal. Desculpem. O inquérito ele é sigiloso, mas o processo ele é público. Então, a partir do momento que isso aqui virou processo, ele é público. Não tem problema eu mostrar para vocês o nome das pessoas. Mas só por questão de ética mesmo, eu fui colocando, né, uma tajazinha amarela no nome das pessoas. Então, esse é um processo real. Como é que acontece esse processo real? É assim, eu vou abrir o SAGE para vocês, vai ter uma hora que eu vou abrir o SAGE, que é o Sistema de Automação da Justiça. Hoje, todos os processos aqui em Fortaleza e em quase todo o Ceará, eles são virtuais. Ocorrem nos sistemas, né, que pode ser o PJE, Juizado Especial, pode ser o SAGE, que é geralmente um procedimento comum, né, primeira e segunda instância, ou pode ser o CEU, que é de execução penal. Eu, como oficial de justiça, eu atuo nesses 3 sistemas. Então, eu abro para vocês, mostro, vejo o processo real lá. Mas para você ir criando familiaridade com o processo real, já que é o que você vai trabalhar, seja se você for advogado, promotor, juiz, defensor público, oficial de justiça, analista, você vai trabalhar com o processo, então é bom que você já comece a criar um pouco de familiaridade com esse processo, certo? Então, tá aqui um processo real para vocês acessarem. E tem aqui playlist, turma, das aulas no YouTube. Se você clicar aqui, já tem várias aulas do YouTube de 2020.2, né? Então, se vocês quiserem já ir antecipando o conteúdo, já está aqui várias aulas para vocês irem estudando. Tranquilo até aí, pessoal? Tá tudo bem? Tudo bem, né? Show. Essa aula é mais para a gente explicar como é que vai ser a condução da disciplina. E, para mim, a parte mais importante da aula vem aqui no plano de ensino, que é onde a gente vê quando é a prova, que a gente vê quando vão ser as atividades. Deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar para ficar melhor para vocês enxergarem. Show. Então, vamos lá, tudo. Plano de ensino, né, 2021.2, Direito Processual Penal, o código da nossa disciplina, tá? Para você, os pré-requisitos dessa disciplina é tanto Teoria Geral do Processo Civil como Penal 3, são 4 créditos teóricos, já falei, manhã, segunda e quarta B, e o professor sou eu, né, Sidney Soares Filho. A síntese do meu currículo, né, eu fiz pós-doutorado na Polônia, em 2018, na Universidade de Częstochowa. Foi um dos momentos mais especiais da minha vida, foi incrível. Essa é uma cidadezinha que ela é muito internacionalizada. Então, eu, por exemplo, eu tenho um contato hoje com 22 universidades internacionais, muito por conta dessa universidade. E aí, lá, foi me possibilitada a oportunidade de dar aula em alguns países. Então, dei aula na Rússia, na Índia, na Polônia, na Hungria, na República Tcheca. Foram os países que eu dei aula. Ministrei aula em inglês lá. Eu pesquiso muito sobre a relação entre criminalidade e educação. É muito difícil a gente trabalhar uma metodologia que consiga relacionar esses dois assuntos. É bem complicado essa pesquisa. Mas eu gosto de utilizar ferramentas de análise de dados empíricos, como o Power BI, que ele pega big data, grandes números, né, vários números, e ele relaciona muito legal. Eu sou doutor e mestre em Direito, sou especialista em Direito Público, área de consideração de Direito Constitucional, sou especialista também em Direito Processual. Além disso, turma, eu sou oficial de Justiça, né, do TJ, como eu já disse para vocês, ministro aula para concurso público, né, no Prime, e no Gabaritando, e em outros cursinhos também. Sou aluno da UES de Administração Pública. Deus quiser eu me formo esse semestre, porque eu não aguento mais dizer isso. Falta só mais uma disciplina, e aí essa disciplina vai ser ofertada. Enfim, esse é mais ou menos o meu currículo enquanto profissional, né? Eu não me vejo isso, isso aqui é o Sidney enquanto profissional. Não é o Sidney, eu sou professor da Unifor desde 2008, eu fiz um concurso para lá em 2008, fiz concurso também em 2008 para ensinar na FIC, na Estácio, passei, mas hoje eu não estou mais lá. Enfim, sou professor de outra instituição, também ensino superior. É mais ou menos, acho que deu para entender quem eu sou mais ou menos. Show. Aí, turma, a ementa, né, da nossa disciplina são os tipos das unidades, o que é que a gente vai ver em cada uma. Então, eu vou começar a quarta-feira que vem, introdução ao processo penal. Qual o objetivo, né, dessa unidade? É ser criativo na definição dos elementos essenciais do estudo preliminar do direito processual penal, dos sistemas processuais e dos princípios. É para você conseguir
fazer o seu conceito do que é processo penal, do que é sistema acusatório, do que são os princípios. E aí, na próxima aula, eu já começo falando de noções gerais. O que é o ius puniendi? O que é o direito de punir? O que é a pretensão punitiva? Qual é o conceito, as características e a finalidade do processo penal? Qual é a relação do processo penal com outras disciplinas? Então, cada unidade, eu só posso passar para outra unidade se eu tiver visto tudo isso. Então, na quarta-feira, eu já começo 1.1, 1.2, 1.3, a gente já vai conversando sobre isso. Então, em cada unidade, tem a sua estratificação e é sobre isso. Então, eu vou ver se o professor viu tudo. Então, se você quiser saber se eu ministrei todo o conteúdo, vem aqui no plano de ensino. Será que o professor falou do histórico do processo penal? Acho que não falou, não. Vou perguntar para ele. Aí você me pergunta, diz, eu falei, disse isso, doutor. Vale, eu esqueci. É difícil eu esquecer, porque eu sempre estou com isso na mão, né? Mas, vale, eu esqueci. Então, peraí, pessoal, deixa eu explicar isso, aquilo. Então, para você ter sair tranquilo dessa disciplina, sempre vão ticando. Estou sabendo da noção do direito geral. Estou sabendo do conceito. Estou sabendo das relações. Vão ticando. Eu, se fosse vocês, imprimiria esse plano de ensino de todas as disciplinas e ia ticando. E observando se eu estou sabendo, se o professor ministrou cada um desses pontos, tá? Então, unidade 1 é tudo que a gente vai ver. Unidade 2 só tem um tópico, a gente vai ver todos esses princípios aqui, ó. Juiz natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Unidade 3, sujeitos processuais. Unidade 4, a investigação criminal, principalmente sobre inquérito aqui, mas a gente fala sobre TCO também. Aí depois, unidade 5, as prisões. Unidade 6, que é uma repetição praticamente do que vocês viram em penal 1, que é sobre ação penal. Unidade 7, que talvez seja a mais complicada, assim, pra gente, que é muita regrinha mesmo, é a competência no processo penal. E aí, turma, como é que eu vou fazer, certo? Aqui tem o que a gente vai ver em cada uma das datas. Então, hoje, dia 2 de agosto, apresentação da disciplina do professor, que é o que eu estou fazendo. Dia 4, o que é que a gente vai começar a ver? A gente já vai ver dia 4 a unidade 1. No dia 9, a gente vai ver a unidade 1 e a 2, porque elas meio que se relacionam. Vocês vão entender isso mais para frente. Então, o que eu vou fazer em cada uma das unidades? Se você pensar, da unidade 2, eu pulo para 4. Ó. Sujeitos processuais vai ficar para depois. E eu vou explicar para vocês por que eu tomo essa atitude quando eu for falar sobre isso. Eu vou falar, galera, na próxima aula a gente vai falar sobre a unidade 4, que é a investigação. A gente vai pular sujeitos processuais. Por quê? Eu vou explicar para vocês. A gente vai pular a unidade 3, que a gente volta para ela. E vai logo para a unidade 4, que é sobre investigação, unidade muito importante. Cai no OAB até dizer chega. E aí, turma, dia 13 do 9, a gente vai ter nosso primeiro simulado. É um teste para a AV1. Eu vou colocar nesse simulado, inclusive, assuntos que eu não vi ainda. Porque eu queria saber se vocês estão estudando para além de sala de aula. Professor, mas e aí, eu vou me prejudicar? Não, porque o simulado ele é um teste. Ele não vai valer ponto extra, ele não vai nem aumentar nem diminuir sua nota. Então, o que é exatamente, vixe, Maria, o professor não falou sobre isso. Será que eu li? Será que eu estou sabendo? Para você conseguir se perceber se você está caminhando bem na disciplina. Então, dia 13, a gente vai fazer esse primeiro simulado. Toda vida antes da prova, a gente tem um simulado. Então, dia 13, a gente vai fazer um simulado, e aí depois eu continuo de inquérito. Então, perceba que a gente faz o simulado, aí tem 2 aulas, e aí é que vai para a AV1. AV1 primeira chamada e AV2 segunda chamada. Ou, AV1 primeira e segunda chamada. Então, quando é a prova da gente, professor? A nossa prova é dia 22 e dia 27 de setembro. Então, 22 e 27 de setembro, a gente tem a primeira e a segunda chamada. Professor, como é que vai ser a prova? Como eu ainda não fiz, eu não tenho como conversar com vocês sobre isso. Mas, geralmente, eu coloco questões objetivas e subjetivas. Então, quando eu fizer, eu vou falar, galera, eu coloquei 8 questões objetivas, por exemplo, e uma subjetiva valendo 2 pontos. Ou então eu coloquei 2 subjetivas valendo 5 pontos, 2,5, 2,5, e o resto objetiva. Quando eu fizer essas provas, aí eu converso com vocês. Começam em setembro, eu ainda não fiz essas provas, tá? Então, vai ser dia 22 de setembro, a primeira chamada, dia 27 de setembro, a segunda chamada. A segunda chamada, geralmente, eu faço um trabalho. Geralmente, eu peço para o aluno fazer um mapa mental ou um mapa conceitual. Mapa mental, tu é aquela que bota o bloco, né, no meio,
e vai estratificando. E aí ele grava um vídeo de 20 a 25 minutos explicando esse mapa mental para mim. Geralmente eu faço isso, não sei se eu vou fazer isso na segunda chamada, vai depender muito de como eu conduzir a disciplina, né? De como a turma tiver. De todo modo, nossa primeira chamada e segunda chamada da AV1 vai ser 22 e 27 de setembro. Sempre, 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 após a prova, aí eu tenho uma aula onde eu vou entregar a prova, né? Já vai estar no sistema, já vai ter recebido e vou corrigir a prova. Então, às vezes, o aluno fica desesperado na prova. Fala, meu Deus, essa questão não tem resposta, não sei o quê. Faz do jeito como você achar que está correto. Quando for dia 29, então, para você não ficar desesperado, falando com a Karen, pelo amor de Deus, a questão tá... Faz do jeito que você achar. Dia 29, eu corrijo com vocês toda a prova. Se tiver uma questão sem gabarito, se tiver uma questão mal formulada, se tiver uma questão, eu sou muito justo, eu pelo menos procuro ser muito justo. Se tiver uma questão que ficou não tão boa, eu mesmo anulo essa questão e entrego para todo mundo o ponto, né? Então, turma, não se preocupem durante a prova em ficar falando com a Karen ou comigo, desesperado, porque você acha que uma questão não está correta. Faz do jeito que você achar que é correto. Se não tiver correto, dia 29/9, eu anulo essa questão e você ganha o ponto. Tranquilo, turma? Alguma dúvida até aí? Não. Professor, Pode falar. alô? Oi, Pronto. bom dia. Bom dia, professor. Pronto, era só para confirmar mesmo, era porque o senhor falou que não é certeza para você no prova fácil, né? Pode ser no sistema, né? Tipo, online e tal. No AVA. No AVA, né? Eu sempre faço, Guilherme, aqui no AVA, onde tu abre, sempre naquele bloquinho, nesse bloquinho bem aqui, ó. Tá aqui o AVA, tá? Da disciplina, ó, Direito de Processo Penal 1. Se tu baixar, ó, tem aqui, ó, avaliações, AVs. Eu sempre faço aqui. Então, tu vai clicar aqui e vai aparecer AV1 primeira chamada, AV2 segunda chamada, AV1 segunda chamada, é AV2 primeira, AV2 segunda. Eu sempre faço aqui, tá bom? Eu vou fazendo prova fácil, só se a gestão disser assim, não, tem que ser o prova fácil. Aí eu faço lá. Mas, por hora, a gente vai fazer a nossa avaliação aqui no AVA. Massa, professor, obrigado. Nada. Vocês têm predileção? Vocês preferem prova fácil ou AVA? Ou para vocês tanto faz? Eu prefiro prova fácil, professor. Aí tem gente que prefere no AVA. Entendi. Aliás, a maioria aqui tá dizendo no AVA. Entendi. Obrigado pelo feedback. Guilherme, acho que vai ser no AVA mesmo, viu? Porque eu acho que a maioria aqui tá falando que prefere no AVA. Eu também prefiro no AVA. Primeiro porque, assim, eu acho que já é mais fácil. Você está igual a justiça, né? Porque a justiça, eu tenho que trabalhar com 4 sistemas diferentes. É horrível. Fora o WhatsApp e e-mail, né? Que eu ainda recebo e devolvo o mandato pelo WhatsApp pelo e-mail. Que é ridículo para mim. Aí a justiça é o CE, o SAGE, o PJE. Aí tinha o Projude ainda. Eu disse, gente, não dá não. Aí aqui vocês estão com uniforme online, com AVA, com prova fácil. Vamos tentar reduzir? O menos é mais? Eu sou muito desse ditado, menos é mais. Eu gosto. Então, vamos aqui. Então, acho que vai acabar sendo no AVA, tá, Guilherme? Aí a prova, geralmente, turma, durante a aula, tá? Então, de 7h30 às 9h10. Eu coloco a prova lá no AVA. Posso até tentar subir um pouco para 9h30, porque alguns alunos do semestre passado, mas mais do primeiro semestre, eu acho por inabilidade mesmo no sistema, eles marcavam, aí eu acho que caía a internet deles e eles não conseguiam terminar a prova. Aí eu acho que eu tento dar um pouquinho de tempo a mais para não ter esse tipo de situação, né? Show. Então a prova vai ser aqui pelo AVA. Voltando aqui para o plano de ensino. Então, AV1, dia 22 ou 27, é a primeira chamada, a segunda, e sempre eu corrijo e entrego a prova para vocês. Então, se tiver alguma questão mal formulada, anulada, tal, não se desespere na prova. No dia 29, você conversa comigo. Professor, essa questão está mal formulada por isso. Professor, essa questão, ela tem 2 respostas. Professor, aí a gente conversa junto. A grande maioria das questões, quando eu anulei, quem anulou foi eu. O aluno nem tinha falado, eu corrigindo aqui, disse, né? Essa questão não tá boa, não. Aí eu mesmo anulei, o aluno não tinha falado nem nada. A grande maioria das questões eu mesmo anulo, então a gente conversa. Aí, turma da unidade 4, a gente passa para a unidade 5, em outubro, depois da prova, né? Sobre prisões. Então, inquérito e prisões aqui são muito importantes, tá? Inquérito e prisões são muito importantes. E aí, turma,
no dia 18 de outubro, a gente faz o nosso segundo simulado, dessa vez para a V2. A matéria é cumulativa. Isso, professor, como isso é ruim? Quem manda a matéria ser cumulativa é uma portaria da reitoria. Então, os meus chefes determinam da Unifor que a matéria seja cumulativa. Na verdade, qualquer disciplina é para ser cumulativa. Se o professor faz ou não, aí eu realmente não sei. Mas eu aqui faço. Então, a nossa matéria ela é cumulativa, tá, turma? Então, no simulado da V2, você vai ver que eu vou cobrar unidade 1, unidade 2, unidade 4 e unidade 5, que já é o teste para você fazer a V2. Aí depois a gente tem nossa provinha, a gente tem aula, né? E aí vem a nossa provinha. Então, a nossa primeira e segunda chamada da V2 é dia 3 e 8 de novembro. 3 e 8 de novembro. Aí eu vou explicar para vocês como é que vai ser a prova, quando eu tiver feito. E muitas questões do simulado estarão tal e qual na prova, ou então ela vai estar muito parecida. Por isso que eu não dou ponto para fazer o simulado, porque se você fizer o simulado, você vai ter o gabarito de algumas questões da prova. Então é meio que eu já estou dando ponto. Nosso ponto extra vai ser pela participação. Já eu explico isso aí para vocês. Então, turma, a atividade avaliativa, né? Aqui, a V2 vai ser dia 3 e dia 11. Desculpa, dia 3 e dia 8 de novembro. E aí sempre tem uma aula de entrega de correção de prova. Essa aula de entrega e correção de prova, nesse dia 10 do 11, vai ser o dia também de entrega do projeto passo a passo. A universidade, ela sempre pede para eu não dar aula nesse dia. E eu sempre digo que eu não acho legal não dar aula no dia do projeto passo a passo, porque vocês têm o dia todo para entregar. Na verdade, o projeto passo a passo vai ser liberado, tipo assim, com 10 dias de antecedência, e aí você vai ter até esse dia aqui, 10 do 11, para entregar. Aí a universidade, ela sempre permite que eu dê aula, desde que eu me disponibilize a tirar qualquer dúvida do projeto passo a passo. E aí, turma, eu aqui nesse dia, além de entregar e corrigir a prova, vai ser o último dia para você entregar a petição do projeto passo a passo, então você pode tirar qualquer dúvida comigo. Eu mesmo vou ler o projeto passo a passo com vocês, vou explicar, vou fornecer modelo para vocês fazerem. Então, eu não acho legal eu deixar de dar aula no dia 10, como a universidade pede. Sempre eu converso com a coordenação. Diz, olha, deixa eu dar aula, eu vou me deixar à disposição, vou perguntar 3 vezes durante a aula se alguém tem alguma dúvida do projeto passo a passo. Aí eles dizem, eu não quero que o aluno chegue aqui reclamando, dizendo que o professor não tirou dúvidas sobre o projeto passo a passo. Então, nesse dia, eu vou tirar dúvidas sobre o projeto passo a passo, que porventura vocês tenham. Antes desse dia, a gente já vai ter conversado sobre o projeto passo a passo, e nesse dia a gente vai entregar e corrigir a prova. Aí acaba aqui, turma, depois, né, da AV2, aí a gente começa uma das matérias, aliás, uma matéria bem tranquila, que é a unidade 3, ó. Lembram que eu pulei a unidade 3? Ficou 1, 2, 4 e 5. Aliás, 1, 2, 4 e 6, ó. Com 1, 2, 4 e 6. Aí aqui eu volto para a unidade 3, que é sujeitos processuais. Essa aula do dia 17, quem vai ministrar é a Karen. Óbvio que eu vou estar aqui com ela, ajudando-a. É uma aula que ela ministrou semana passada. Eu sempre possibilito que meus monitores ministrem uma aula comigo. Porque o monitor está desenvolvendo várias habilidades para se tornar professor, habilidade para falar, habilidade para dar aula. E aí a Karen, ela me manda o material antes, eu dou uma olhada nesse material, aí ela vem, ministra a aula. Se tiver alguma informação que ela dê, porventura, que não esteja correta ou incompleta, eu sempre complemento. E aí, então, dia 17 do 11, vocês vão ter aula principalmente com a Karen e comigo. Estarei aqui na sala de aula junto com ela, mas quem vai conduzir a aula, essa aula aqui do dia 17, é a Karen. E aí, no dia 22, eu retomo o assunto que a Karen falou e a gente termina a unidade 3. Então, até o dia 22 de novembro, a gente vai ter terminado a unidade 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não, 4 e 6. A gente pulou a 5, que é a ação penal, né? Aliás, a gente pulou a 5. Ah, pulou não. Ainda bem, pulou não. Então, a gente, até novembro, até o dia 22, a gente vai ter concluído até a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai faltar a última unidade, que é a unidade mais complicadinha, mais cheia de regra, mais importante, que é onde a gente pega a Lava Jato mesmo, fala muito sobre...
gente vai falar muito sobre a Lava Jato agora, na unidade 1 e 2, que é sobre o sistema acusatório. A gente volta a falar da Lava Jato durante a aula, o semestre todo, mas em especial aqui em competência, uma das matérias mais importantes que a gente tem. Turma, a bem da verdade, a maioria dos concursos públicos cai, não, despenca a nossa matéria. Então, se você pegar aí, aqui no estado, né, vai ter concurso para Polícia Civil, Polícia Militar, o Civil já teve, vai ter pela Polícia Militar. Se tu pegar o edital, tu vai ver que 80% do edital é a nossa matéria. Ela é muito importante mesmo. Tirando sujeitos processuais, sempre cai a nossa matéria toda. E aí, turma, dia 6 de dezembro, a gente faz o nosso último simulado 3, então, são 3 simulados. Esses simulados são sempre antes da prova. É uma forma que eu arranjei de vocês resolverem questões, de vocês se prepararem para a prova, de vocês tirarem as dúvidas comigo, de eu ajudá-los na prova, né? Porque, como eu falei, muitas questões de simulados vão estar na prova. Então, dia 6 de dezembro, vocês fazem o último simulado de vocês. E aí, 8 e 13, a gente tem a nossa AV3. A AV3 é obrigatória, né? Então, AV3, 8 e 13 de novembro. No dia 15 de novembro, eu venho, corrijo a prova com vocês, depois eu lanço a nota. Eu sempre lanço a nota depois dessa aula, tá? Então, professor, quando é que o senhor vai lançar as notas? Sempre depois do dia da aula de entrega e correção. Então, vocês fazem a primeira chamada, fazem a segunda chamada, tem a aula de entrega e correção, só aí eu lanço a nota. E aí, turma, dia 20, a gente não tem aula, a gente vai ser procedimento para finalizar o semestre. Então, quando é que você fica livre mesmo? Na V1, se você fizer, na V3, se você fizer a primeira chamada, dia 8 de dezembro, só precisa vir dia 15 para a gente corrigir a prova, é bem rápido, a nossa aula de despedida aqui, dia 15 de dezembro. Tranquilo? Então, metodologia, aula expositiva, né, pedagógica participativa, que aí é o ponto do ponto extra, turma. Eu acho que já deu para todo mundo se acostumar com aula online, né? Eu não curto muito a desculpa de, eu não aprendo nada. Meu amigo, em sala de aula presencial, né, como eu disse para vocês, eu estou em sala de aula desde 2008. Ou seja, eu já não consigo mais nem contar quanto tempo eu tenho em sala de aula. Aliás, nem que eu não consigo, eu nem quero mais contar quanto tempo eu já tenho em sala de aula, porque significa que eu estou ficando velho. Eu que sempre fui o Cidinho, o meu filho mais novo, mimado, aquela coisa, né? O mais novo de todas as turmas que eu já tive, hoje eu já sou mais velho, né? E eu nem gosto de contar quanto tempo eu estou em sala de aula, mas eu estou em tempo de sala de aula suficiente para perceber que online ou presencial, o aluno, para ele aprender primeiro, ele tem que querer. Então, um aluno me diz, eu não consigo aprender online, será que não está faltando um pouco de esforço? É óbvio, pessoal, que às vezes a gente tem um déficit, sei lá, alguma fotofobia, alguma coisa assim, mas a bem da verdade, se você quiser mesmo, você passa, você aprende, seja online, seja presencial, seja sozinho, você vê aí um monte de matéria, eu fico super feliz, de alunos da escola pública ou filhos de domésticos, de porteiro, passando em medicina, em federais, que é o curso mais concorrido, como vocês sabem, é o mais difícil. Então, assim, eu acho que já deu para todo mundo se adaptar ao online. E hoje em dia, pessoal, o online é uma realidade. As audiências são feitas online. Então, hoje, se você conhecer alguém do direito, você vai estar vendo que as audiências são online hoje em dia. O meu cunhado, ele é advogado nos Estados Unidos, veio passar férias aqui em julho. O pobre era em audiência online o tempo todo. Então, é uma realidade. De maneira que, para mim, não é mais sustentável o discurso de eu tenho vergonha de aparecer, não sei o quê. Aí, o que é que eu decidi, tá? O ponto extra desse semestre não vai ser mais atividades, pode até ser que seja, como eu sempre passo, né, às vezes. O ponto extra vai ser pelo aluno aparecer em sala de aula e também ele participar. O professor precisa fazer pergunta toda aula? Precisa? Não precisa. Mas eu queria que cada um começasse a se mostrar um pouquinho. Por exemplo, eu acho super legal a Larissa, as duas Larissas, a Fabiana, que eu nem pedi e elas já estão aqui aparecendo. E é muito louvável, pessoal, essa atitude de vocês, 3, porque mostra uma certa cumplicidade, um certo compadecimento, principalmente com a figura do professor. Porque isso é a realidade da sala de aula hoje.
Então, por mais, pessoal, que a gente um dia volte presencial, assim, já está voltando, né? Mas que fique boa parte presencial, essa aula online aqui, ela vai ser realidade o resto das nossas vidas. Eu acho que o resto das nossas vidas a gente vai ter curso, assim. Então, houve muito essa possibilidade. Aí, o que é que eu vou fazer? O ponto extra, que aí serão 2, eu até coloquei aqui 2 pontos extras. Haverá ponto extra para os alunos que participarem das aulas, conforme explicado pelo professor em sala de aula. O professor poderá designar os trabalhos em sala. Então, como é que vai ser o ponto extra? Eu vou dar até 2 pontos extras por aluno pela aparição em sala de aula. Então, eu vou marcar todo dia os alunos que apareceram. Eu imprimo. A aula de hoje não está valendo, tá, turma? A partir da próxima aula começa a valer. Eu vou ver aqui quais são os alunos que estão aparecendo e estão participando em sala de aula aqui comigo. Aí, no final, eu vejo quantas aulas eu dei. E aí, esses alunos, por aparição, eles vão ter até 2 pontos extras. Então, as meninas, por exemplo, se elas continuarem assim, né? A Larissa Macedo, a Larissa Farias, a Fabiana. Pode ter certeza que na AV1, eles vão ter até 2 pontos extras. Na AV2, até 2 pontos extras. E na AV3, aí vale por AV. Então, eu vejo, daqui para a AV1, para a primeira chamada, né? Para a AV1, a gente teve quantas aulas? 10. 10 aulas, as meninas apareceram nas 10, que começa a contar a partir da próxima aula. Então, elas têm 2. Não, apareceu em 8. Aí vai ter um pouco menos que isso, vai ser calculado. Professor, eu não quero aparecer, é meu direito de imagem, é isso, aquilo, outro. Show, não tem problema. Você só não vai ter esse ponto extra. Então, o ponto extra é extra. Então, eu posso designar da forma como eu acho bacana designar. Até porque eu acho que isso vai ser proveitoso muito mais para você do que para mim. Aí, Gustavo, é pelo número que você aparecer em aula. No CD, quem vai fazer esse controle para mim é a Karen. Então, a Karen vai colocar, esses alunos apareceram 8 vezes em 8 aulas, 2 pontos. Não, só uma vez em não sei quanto, 0,25, por exemplo. Vou fazer esse cálculo. Tá bom, Gustavo? Então, para vocês, eu acho que é muito mais importante para vocês isso do que para mim. Para mim é importante? Porque chega uma hora que eu dou aula pro espelho. Então, tu imagina, se coloque no meu lugar. Imagina aí que as meninas não estão aparecendo, nenhuma delas. Então, eu estou aqui olhando para mim, falando coisas que eu já sei e me voltando. Então, muitas vezes, para o professor, acaba sendo um pouco chato. Mas, para vocês, é mais importante ainda. Por quê? Porque aí eu vou saber que você está aqui. Eu vou conseguir ver a expressão de vocês, porque uma coisa muito ruim dessas aulas online é o professor não conseguir ver a expressão do aluno. Então, às vezes eu falo coisas que eu, como aluno, eu pediria para o professor repetir. E eu digo, galera, tá tudo bem? Aí todo mundo, tá. Querem que eu repita? Não. Só que eu não tô vendo ninguém. Sei nem se vocês estão aí. E aí, para o professor é muito complicado, porque a reação de vocês é muito importante. Não só a cara, como, às vezes, o Gabriel, seja bem-vindo, meu amigo. A cara, o jeito, o que vocês falam com as mãos, tudo isso a gente observa. E foi muito ruim, pedagogicamente falando, essa parte online, no meu ponto de vista, quando eu não consigo ver o aluno, a expressão, se ele está entendendo, se ele não, se ele está aí ou não. Eu mesmo, pessoal, sou aluno, teve uma aula que eu assisti fazendo academia, pessoal. Assim, não vou mentir para vocês. A gente, uma vez ou outra, você está na academia. Será que eu assisti mesmo essa aula? Até hoje eu tenho peso na consciência. Óbvio que eu fiquei com a câmera desligada, né? E aí eu morrendo de fazer lá supino e a professora morrendo de falar. Aí depois eu fui pensando, meu Deus, que falta de respeito a minha. Óbvio que ela nunca vai nem sonhar que eu estava na aula dela, fazendo academia, mas, poxa vida, que falta de respeito a minha. Aí eu mesmo venho, eu abro a câmera, eu participo, porque é para estar lá. Vocês não se matricularam nessa disciplina, nesse horário? Alguém obrigou vocês a se matricularem nessa disciplina, nesse horário? Não. Então, se ninguém se obrigou você a se matricular nessa disciplina, nesse horário, se você se dispôs a estar nessa disciplina, nesse horário, esteja aqui comigo. Professor, você vai obrigar, vou repetir, você vai obrigar que eu faça perguntas? Não precisa fazer pergunta, não. Pode ficar aí. Eu só gosto de ver a cara do aluno, o rosto, a expressão e saber que você está aí. Porque, a bem da verdade, se a faculdade a gente já conseguia levar com barriga, seja o curso que for, tirando alguns outros, né? Mas direito, a gente já consegue. Eu conheço alunos do direito que fizeram faculdades fantásticas, assim, em termos de aprendizado,
E alunos que saíram sem saber pagar custas processuais, conheço vários. Então, um direito que dá para a gente levar, se dava para levar no presencial, vale no online agora. Que vocês são avaliados, uma prova na V1, uma prova na V2, uma prova na V3. O aluno não vem nem assistir a aula, pega, vai fazer a prova, pesca do aluno pelo WhatsApp, do amigo pelo WhatsApp, tal, sai sem aprender nada e está lá com nota como todo mundo. Então, pelo menos, é uma forma de eu saber que vocês estão aí e estão fazendo o que vocês se comprometeram a fazer, estarem aqui. Professor, não quero aparecer. Não tem problema. Não tem problema. Você só não vai ganhar esses 2 pontos extras, tá bom? É uma forma de vocês virem para a aula, estarem presentes na aula e até de eu enxergar como é que está a expressão de vocês para saber se o conteúdo eu posso seguir adiante ou se eu tenho que ficar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza até aí? Show. Voltando aqui para o plano de ensino, turma. Então, Ei, tá aqui professor, Oi, pode falar, meu amigo. os dois pontos extras, é por prova ou não? Só brincando, professor. Tranquilo, tranquilo. Como a gente fala, meu Deus, ele não estava aí não, quando eu falei. Valeu, Guilherme, show de bola. Aí, turma, então, se você quiser, né, saber quais são os dias da prova, tá aqui no plano de ensino, tá? Tá lá, né, e tá aqui também, ó. Tá lá naquela tabela maior, tá aqui quando são as provas, a V1, ó, primeira avaliação. A V1, primeira e segunda chamada, a V2, primeira e segunda chamada, a V3, primeira e segunda chamada. Bibliografia, tá? Turma, tem 1000 livros de processo penal para você estudar, e todos são bons. Compete a você decidir qual livro é melhor para você, qual livro você se adequa mais à linguagem. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de ler online. O Kindle, eu acho que foi a melhor compra que eu já fiz na minha vida. Eu adoro, leio muito. Eu leio, Maria, cópias minhas, eu leio feito um louco no Kindle, e eu realmente adoro. Todas essas biografias aqui, todas elas, o Auri Lopes Júnior, o Eugênio Pacelli, o Paulo Rangel, o Nestor Távora, são excelentes. E todos têm na Unifor. Eu estudava pelo Norberto Avena, quando eu era da faculdade. Então, assim, todas essas bibliografias tem na Unifor. E tem na biblioteca virtual da Unifor também. Eu não sei se vocês sabem, vocês podem acessar, deixa eu entrar aqui no Unifor Online, ó. Aqui no Unifor Online e tal. Vocês podem aqui em biblioteca, deixa eu entrar aqui, ó. Vocês podem aqui em biblioteca, clicar em biblioteca digital, colocar a minha biblioteca. Então, ó, cliquei em biblioteca digital e minha biblioteca, esse aqui, ó. Aí vai abrir a minha biblioteca. Se você colocar processo penal, vão aparecer vários livros legais para você ler. Então, se você colocar aqui, ó, na pesquisa processo penal, cego de verdade. Se você colocar processo penal, vão aparecer livros para você ler. E você pode ler online. Ó, processo penal aqui, ó, Norberto Avena, Soraya. Aí esse aqui é da Auri Lopes Júnior. Então tem vários livros, ó, de processo penal para você estudar online. Ah, não, professor, eu quero estudar um livro físico mesmo. Vai na biblioteca da Unifor, tá aberta, e pega qualquer desses livros. Aqui, eu ensino qualquer desses livros, todos tem lá, todos. Aluga, ou então você pode escolher até outros livros, tá bom? Então tem a bibliografia aqui da disciplina. Todos esses eu indico, todos são muito bons, certo? E aí, pronto. E a gente termina de falar do nosso plano de ensino, de falar tudo da nossa disciplina. Turma, apareceu isso igual. Turma, e não é só aparecer e voltar, não, tá? É aparecer e ficar a aula toda, tá? Então, eu vou aqui no final colocar os alunos que apareceram a aula toda. A Raquel, por exemplo, só me dizer, professor, apareci e desligar, não vale, tá? Tem que ser aparecer a aula toda. Eu comecei e fiquei a aula toda. Show, show, show? Turma, alguma dúvida, alguma coisa? Entenderam como é que vai ser a disciplina? Professor, Oi, Guilherme. professor, era só para perguntar também em relação às chamadas. Se o senhor vai fazer no começo, no final, se vai valer por reprovação, essas coisas. Excelente pergunta, Guilherme. Obrigado por perguntar. Eu faço a chamada no final. Então, geralmente, no final da aula, eu faço a chamada de todos vocês. Guilherme, se vai valer para aprovar ou reprovar vocês, eu, pessoalmente, não sei ainda. Semestre passado, mesmo que o Gabriel, por exemplo, tivesse faltado o semestre todo, ele não reprovou.
Esse semestre eu não sei como a Unifor vai adotar. Não foi passado nada para a gente. Eu não sei se vai valer já como reprovação ou não. Mas eu sempre gosto de fazer a chamada porque é uma obrigação que eu tenho enquanto professor. Aí eu faço no final, tá, Guilherme? Então você vai ver que 10 para as 9, por aí eu já começo a fazer a chamada. Eu faço a chamada de vocês, coloco o aluno que ficou, né? E aí pronto. A Larissa, vai ter prova colegiada? Excelente pergunta também, Larissa. Larissa, é para ter prova colegiada. Na verdade, Larissa, eu não entrei nesse mérito porque a gestão pede que a gente não fale mais nesse nome prova colegiada. O nome da prova parece que agora é prova fácil, não é mais prova colegiada. Mas acaba sendo a mesma coisa. Como é a mesma coisa? A Unifor ela pede para os professores fazerem questões de acordo com determinada grade que elas colocaram. Então eu recebo uma grade dizendo assim: primeira questão vai ser sobre inquérito, dificuldade média. Aí eu faço. Segunda questão vai ser sobre prisões, dificuldade fácil. Aí eu faço. Aí todos os professores da disciplina fazem, mandam para a Unifor, elas cadastram e elas randomizam. Então, todas as turmas do AB vão ter a mesma prova, que não vai ser a mesma do CD, que não vai ser a mesma do AF, por aí vai. Aí, Larissa, é para a AV3, nessas datas que eu marquei para vocês aqui, ser prova. Não, semestre passado foi a AV2, né? É para a AV2, eles vão falar ainda para a gente, tá? Porque a gente vai ter um encontro para eles falarem isso para a gente. Mas é para uma das provas, o AV2 ou AV3, ser essa colegiada, né? Eu falo para vocês se ela vai ser colegiada ou não e quais provas vão ser, se AV2, se AV3. Oi, Larissa Farias, bom dia, pode falar, Lina. Bom dia. Então vai ser tipo assim, ou então a AV3 ou a AV2 colegiada. Não vai ser tipo AV2 e AV3 colegiada. Nunca foi, né, Larissa? Assim, pelo menos desde que eu conduzo essa disciplina, sempre foi uma das provas. Então, que eu saiba, ou vai ser a AV2 ou a AV3. Assim que eles me falarem, eu falo para vocês. Tranquilo? Show, show, show. Massa. Turma, alguma dúvida? Eu posso ajudá-los mais alguma coisa? O que é que, se eu fosse vocês, eu faria, né, daqui para quarta-feira? Eu entraria no AVA, veria a nota de aula sobre introdução ao processo penal, eu já leria essa nota de aula, já procuraria um livro que eu gostasse da linguagem, para você já ir, não, vai ser esse o meu livro. Também, se você não gostar desse livro, troca de livro e por aí vai. Eu já começaria, aproveitando que vocês não estão com muita coisa, né, já que essa é a primeira aula, eu já começaria a estudar. Até porque quando vocês perceberem, pessoal, é tanta matéria que a gente vai ter, é tanta matéria, e matéria importante. Como eu disse, pode ter certeza que boa parte das questões de concurso que vocês vão enfrentar são da nossa disciplina. Peguem os editais para vocês verem. Vocês vão notar que é muito nossa disciplina. Tranquilo, então? Show de bola? Pois é isso, então eu vou ficando por aqui, turma. Hoje eu não vou fazer chamada, hoje é o primeiro dia de aula, né? Mais para a gente apresentar, mas a partir de quarta-feira a gente já começa entendendo o que é o processo penal, para que ele serve, como é que ele surgiu, o que é sistema acusatório, o que é sistema inquisitivo, o que é sistema misto, e por aí vai. Pois beleza, fiquem todos com Deus, galera, prazer. A gente vai ter um semestre bem tranquilo. Contem comigo, tá, turma? Contem comigo. Qualquer dificuldade que você tenha, fale com a Karen. Karen, então precisa falar com o professor. Contem com a Karen. Falem comigo, porque esse semestre vai ser bem tranquilo. E o semestre, geralmente 2, né, 21.2, geralmente voa. E esse semestre vai ter muito feriado, principalmente acho que é nas terças-feiras, vai ter carnaval, né? Setembro é todo carnaval. Setembro, que eu digo, a primeira semana é toda de carnaval. Vocês sabem, vocês não têm aula, né? A semana do dia 7 de setembro, toda vai ser carnaval. Vai ter Mundo Unifor, vai ter muitos feriados, principalmente na terça. Graças a Deus, né, na segunda e na quarta. Então, quando vocês menos esperarem, acabou o semestre. Show? Pois sejam bem-vindos, galera. A gente se vê quarta-feira. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Sai aqui. Deixa eu terminar de gravar. Pronto.